Como é por dentro do ninho do João de Barro? Conheça as lendas. Olá, tudo bem com vocês? É uma satisfação ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo qualquer coisa. Vai nos ajudar muito incentivando o nosso trabalho, fazendo o algoritmo do YouTube dar relevância ao nosso trabalho. Como é por dentro do ninho do João de Barro? Pesquisadores abriram um ninho de João de Barro e desvendaram como ele realmente é por dentro. E se de fato as paredes são resistentes a uma chuva intensa e a impactos, se molham por dentro ou não. Os segredos do ninho do João de Barro. Em quase todo o Brasil basta uma volta pelo bairro para encontrar uma, duas ou dezenas de casinhas de barro em formato de forno. O passarinho por trás dessas obras é o Fornarius rufus, conhecido popularmente por João de Barro. E não é só o João não. Maria também trabalha. Macho e fêmea constroem juntos a casinha trabalhando de 9 a 12 horas por dia usando principalmente barro argiloso misturado com um pouco de palha e às vezes até esterco. Para isso, pegando o material com o bico e moldando as paredes, fazendo centenas de viagens até a finalização da obra. A casinha, que é o ninho da espécie, fica pronta completamente após 18 dias corridos de trabalho intenso. Isso na época das chuvas, pois na seca as aves podem demorar até um mês ou um pouquinho mais, pois fica mais difícil de achar o barro. Galhos em árvores, postes, são os locais preferidos pelo João de Barro para construir seu ninho. Como é por dentro do ninho do João de Barro? E outros inquilinos que ocupam o ninho. Além das aves, serpentes, aranhas e até abelhas costumam ocupar esses ninhos abandonados de João de Barro. E além disso, não seria nem um pouco legal e ético quebrar uma casinha que está sendo ocupada. Não queremos desapropriar nenhum bichinho, né? Então, como é por dentro do ninho do João de Barro? O passarinho arquiteto, engenheiro e construtor. De início chama muita atenção o peso desse ninho, um pouco mais de 4 kg, e os ninhos costumam ser muito pesados mesmo. Olhando por fora não tem muito segredo, a casinha tem paredes bem sólidas e resistentes a pequenos impactos. Portanto, é bem difícil de quebrar, só quebrando na martelada mesmo. A porta de entrada é feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar, e curiosamente ela sempre está posicionada à esquerda, ou à direita. Mas nunca no centro, e as aves escolhem isso de acordo com a aptidão, como se existissem aves destras e canhotas. As habilidades no bico. Como é por dentro do ninho do João de Barro? Resultado das habilidades do bico. O casal que faz ninho à esquerda, todos os ninhos dos anos seguintes também estarão à esquerda. Finalmente por dentro do ninho. A casinha por dentro é apertadinha, e é dividida em 2 cômodos. Tem um hall de entrada, e um cômodo mais seguro onde a fêmea coloca os ovos e cuida dos filhotes. E a parede externa, dependendo do ângulo que você olha de fora, pode dar a impressão que o ninho está totalmente fechado. Motivo até de uma injusta lenda que diz que o João de Barro, se traído pela fêmea, tranca ela no ninho. História que é lenda, é mentira. O acesso ao cômodo mais interno é feito por essa estreita passagem ao fundo, bem estreita, que é suficiente apenas para as aves passarem. Isso é uma forma de dificultar o ataque ou acesso de predadores como gaviões, macacos e felinos. Além de proteger da chuva e do vento, claro. Dentro do ninho, palhas e penas formam uma caminha para proteger os ovos e os filhotes. Como é por dentro do ninho do João de Barro e sua reprodução?
Geralmente a fêmea coloca de 3 a 4 ovos, e os filhotes ficam no ninho por até 26-27 dias de vida. Outro fato curioso é que não tem cocô de passarinho no ninho. Isso é porque o casal cuida muito bem da higiene da casinha quando eles estão com filhotinhos. Diariamente eles pegam as fezes dos filhotes com o bico e jogam para fora. Comportamento que inclusive é realizado por muitas espécies de passarinhos. E quanto à água? Como essa casinha se comporta durante chuvas intensas? Experimentos jogando vários litros de água por fora, depois de 30 minutos de água intensa como esperado, não chegou nem perto de molhar na parte interna. Aí quebrando a parede molhada fica bem evidente que só a camada superficial molhou. Portanto, além da composição sólida, as paredes do ninho são incrivelmente muito grossas, coisa de 4 a 5 centímetros de espessura. Semelhança com construções humanas. Uma parede tão grossa assim protege tranquilamente o interior do ninho das intempéries. Como as variações de umidade, de temperatura, inclusive lembra muito algumas construções humanas, as casas de cobre, que também são construídas de paredes utilizando barro e palha. Essas casas são tão resistentes quanto as dos ninhos de João de Barro. Curiosamente, apesar do trabalhão todo para construir o ninho, todo ano o casal constrói uma casinha nova. E se faltar espaço adequado no ambiente, ele constrói uma do lado ou até em cima da casinha antiga. Algumas vezes formando até verdadeiros edifícios de ninhos de João de Barro. E apesar de falarmos casinha, o ninho é usado apenas como ninho mesmo. Ou seja, a fêmea só dorme dentro dele no período reprodutivo quando está com ovos ou com filhotes. Fora desse período o ninho fica vazio ou, claro, pode ser ocupado por outras espécies de animais e aves. Interessante observar que o João de Barro, macho e fêmea já nascem sabendo como construir a casinha. Pois é uma característica comportamental nata. Ou seja, instintiva, já está no DNA das aves. Enfim, podemos concluir que, ao contrário de nós, eles nem precisam fazer curso ou ser estagiário de alguém. Sem dúvidas, o João de Barro tem um dos ninhos mais incríveis e complexos da avifauna brasileira. E ninhos em forma de casinha de barro assim, só são construídos por ele e pelas outras espécies do gênero Furnarius, que aqui no Brasil são 5. Que é o João de Barro, o Joãozinho, o João de bico pálido, o casaco de couro amarelo, e o casaca de couro da lama. Sendo o João de Barro, claro, a espécie mais comum e mais popular, já que é a espécie mais ampla e bem distribuída no país. Fala sério, é incrível o ninho do João de Barro, né? Então, é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. Deixe sua opinião nos comentários abaixo, e também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.